E aí, pessoal, boa noite para todo mundo. Espero que não esteja ninguém congelado aí, consigam acompanhar aí o estudo da noite de hoje. A gente vai dar continuidade a esse tema tão bacana, né, que é justamente a escolha das provas. E a gente já vem conversando aí há 2 ou 3 estudos, né, se não me recordo aí direitinho, acho que dois, um comigo, da semana passada com o Heraldo. E quando a gente fala, né, das escolhas das provas, né, a gente sempre vai entender como é que Kardec fez para poder organizar todas essas questões, né? Porque antes de falar da prova em si, ele também falou bastante a questão das escolhas, né? Dessa liberdade das escolhas, porque se a gente quiser entender como é que está a nossa vida, basta a gente olhar como estão as nossas escolhas, né? Então, por exemplo, quando a gente se decide, né, a passar uma vida com o nosso companheiro, com a nossa companheira, o nosso esposo, a nossa esposa. Então é uma decisão que a gente faz, né? Olha, eu vou casar, igual o Edson lá, vou casar com Lucinha. Quando ele escolheu isso lá atrás e ela escolheu isso lá atrás, isso significa uma trajetória que os dois tinham que passar ali. Então, a mesma coisa quando nós estamos escolhendo todas as nossas escolhas no nosso dia a dia. Então, eu posso escolher morar em Barbacena, morar em Juiz de Fora, ir para uma cidade, voltar para outra. E isso vai ter uma série de consequências, às vezes próximo da minha família, às vezes eu vou estar mais afastado da minha família, às vezes eu vou estar optando por uma situação, a princípio, financeira, outras eu posso retornar por questões familiares. Então, todos esses processos, a gente vai sendo refém dessas escolhas, né? Então, a forma que eu me alimento, por exemplo, também está impactada nisso. Ah, eu vou comer mais açúcar, eu vou comer menos açúcar, eu vou ser vegetariano, eu vou comer todos os tipos de carne, ou seja, a cada escolha que nós vamos fazendo nas nossas vidas, vão gerando consequências também. E a grande libertação que a doutrina espírita vem nos oferecer também, é porque ela vem mostrar para nós que nós somos herdeiros de nós mesmos. E se nós somos herdeiros de nós mesmos, nós somos frutos das nossas escolhas. Né? Então, um filósofo francês antigo, ele já falava isso, que somos escravos das nossas escolhas, ou seja, Jesus mostrou isso para nós. A semeadura, ela é opcional, mas a colheita, ela é obrigatória. Então, mesmo quando nós decidimos não plantar nada, não fazer nada, é também uma escolha. Né? Preceptados e queremos sempre decidir alguma coisa ou fazer alguma coisa, enquanto que não fazer nada também é uma escolha. Muitas vezes não fazer nada pode ser uma decisão acertada, ou por outro lado, não fazer nada pode ser uma indiferença. E aí, se é indiferença, acaba tendo consequências também. Então, nós vivemos ao longo do tempo sempre sendo reflexos das nossas próprias escolhas. E lá no livro Pensamento e Vida, Emmanuel vai mostrar para nós que o nosso pensamento cria a vida que nós procuramos através dos reflexos de nós mesmos, até que um dia nós consigamos refletir o pensamento e a vida do nosso Pai. Não sei se as palavras são bem essas, mas era mais ou menos isso que colocava lá. Mas a ideia é que justamente, deixa eu só mudar uma configuração aqui. A ideia era justamente nós vamos refletindo e à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos ter a melhor capacidade de escolha. Quando Jesus fala, né, que poxa, vocês um pai quando um filho, né, quando pede ao pai um pão, vocês não dão pedra, por que que o nosso Pai celestial vai nos dar coisas ruins? Então a gente vai percebendo que a nossa medida de livre-arbítrio vai aumentando também à medida que nós vamos aumentando a nossa capacidade de escolha, aumentando o nosso entendimento. Então, se um filho pequeno, uma criança pequena, chegar correndo da escola e falar, não vou vestir casaco para poder sair no vento ali fora, a mãe e o pai vai falar assim, olha, não, você vai vestir o casaco agora, não quer nem saber, porque sabe que se não vestir, a chance de pegar alguma gripe, dar dor de ouvido, dar dor de garganta e tudo mais é muito grande. Então vai, coloca o casaco na criança e pronto. Assim
as nossas provas também. Algumas questões nós já temos, sim, a capacidade de que quando nós escolhemos os gêneros das provas, né? Ainda não tem a capacidade de escolher. Nós vamos avançando aí gradativamente. Então, Ô, agora, Pedro, eu não, Pedro, eu não sei se é só para mim, mas está picotando um pouco. assim, deve ser geral, porque esse meu computador De vez tá em com a quando a internet bem gente está ruim. perdendo algumas coisas. Para mim também está picotando. Peraí, eu vou entrar pelo celular. Esse meu computador tá dando. Peraí. E agora? E agora? Estão ouvindo bem? Precisar desligar Tá o dando notebook aí, porque tá dando. Pronto. E agora? Deu certo? Deu certo, deu certo. Então, show. Acho que sim. Pronto, vamos que vamos. Então, na 266, a gente vai perceber que ele agora faz uma pergunta bem inteligente e bem bacana, que é a respeito das provas menos dolorosas, né? Então, Kardec pergunta assim: não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? O que ele quer saber com essa pergunta, né? Porque se a gente analisar do ponto de vista terreno, vamos dizer assim, a gente, quando passa por qualquer percalço, por qualquer situação difícil, por qualquer questão que seja, geralmente a gente não quer a resolução do problema. A gente quer que simplesmente seja tirado aquilo lá da gente. Então, eu tô com uma dor de dente. Eu não quero que ir num dentista, ir lá no dentista para escutar aquele barulhinho do motor, tomar, sei lá, anestesia, arrumar, passar por aquele processo para resolver a situação. Eu quero o seguinte, não, eu vou fazer uma prece aqui para que essa dor suma logo de uma vez. Ou seja, a gente quer se livrar do problema, a gente não quer aprender a resolução do problema, não quer passar pelo processo dos problemas. Então, quando a gente está encarnado, o nosso ponto de vista é o seguinte: poxa, a gente sabe que a gente está no mundo de provas e expiações. E, naturalmente, é inerente desse mundo a gente passar por provas e expiações, ou seja, vamos ter esses momentos tortuosos, esses momentos difíceis. Só que quando eles batem a nossa porta, a gente quer se livrar. Então, o que Kardec quer saber? Poxa, já que vai ter essas situações, já que a gente pode escolher alguma dessas provas, não é melhor, ao invés de eu escolher uma coisa muito difícil, escolher uma coisa mais leviana, uma coisa mais tranquila, uma prova menos dolorosa? E aí os espíritos respondem: olha, pode parecer-vos a vós, ou seja, a vós encarnados, que desse olhar material tem essa percepção. Ao espírito, não. Logo que este se desliga da matéria, cessa toda a ilusão e outra passa a ser a sua maneira de pensar. Então, veja bem, nessa resposta dos espíritos, tem deixa a entender de forma muito clara que o que vivemos na Terra, enquanto matéria, né, que a matéria, ela tem um poder muito grande de influência nas nossas escolhas, muito pela ilusão que ela é causada a cada um de nós enquanto espíritos. Por quê? Porque para nós, quando a gente está passando por qualquer situação difícil, seja ela conjugal, familiar, financeira, de saúde, seja ela qual for, a ilusão é que aquilo não vai passar nunca, que aquilo não vai acabar, que aquilo não vai ter resolução. Então a gente fica ansioso, perde noites em claros, não sabe se isso vai dar certo, se não vai. Então tudo isso é apenas com a visão terrena, a visão do terra a terra. Agora, por outro lado, quando nós desligamos da matéria, né? Ou seja, quando nós retornamos ao mundo espiritual e temos aí a capacidade de analisar toda aquela situação, aí já muda a história toda, porque a gente começa a olhar com os olhos do espírito e falar: poxa, até que eu achei que ia durar muito, mas foram só 5 anos
de sacrifício, foram só 10 anos de sacrifício, foram só 30 anos de sacrifício, porque a perspectiva de 30 anos frente ao espírito imortal é nada, passa assim, ó, num piscar de olhos. Então, a perspectiva do problema, do desafio, da prova ser mais difícil ou mais fácil, depende de que lado nós vamos estar. Se a gente está do lado material, se a gente está encarnado, pode ser que seja difícil, pode ser que demore, a gente tem a percepção que vai demorar mais a passar. Agora, se a gente olha com os olhos espirituais, se a gente olha com a visão do espírito imortal, aí a gente já tem uma outra visão. E aí o Kardec vai aproveitar para fazer bastante um comentário sobre diversos aspectos que a gente vai ler na íntegra, porque vale sempre a pena ler Kardec, né? A gente não está com pressa aí para acabar esse estudo, então a gente, à medida que for lendo, a gente vai pausando e vai comentando. Se alguém quiser também fazer alguma consideração, pode ficar à vontade aí para levantar a mão e falar também. Então, olha o comentário de Kardec, ele diz assim: sob a influência das ideias carnais, o homem na Terra só vê das provas o lado penoso. Ou seja, enquanto a gente está encarnado, muitas vezes a gente não vê benefício nenhum na prova, né? É muito difícil a gente olhar para uma situação e falar assim: nossa, como é que é bom hoje, nesse frio, não ter cobertor ou não ter um abrigo para morar, não ter uma casa confortável. Para muitos que estão passando nessa dificuldade de ter uma casa aconchegante, quentinha, com uma cama boa para dormir, é uma prova. Então, como é que vai tirar dali, dos olhos da terra, uma razão boa nessa situação? Então, essa influência das ideias carnais muitas vezes nos faz ver apenas o lado difícil das situações. Tal a razão de parecer natural sejam escolhidas as que, do seu ponto de vista, podem coexistir com os gozos materiais. Na vida espiritual, porém, compara esses gozos fugazes e grosseiros com a inalterável felicidade que lhe é dado a entrever, e desde logo nenhuma impressão mais lhe causam os passageiros sofrimentos terrenos. Ou seja, os passageiros sofrimentos terrenos passam rápido, enquanto que a felicidade ao lado na visão espiritual, né, ele já consegue entrever essa felicidade e ela é uma felicidade inalterável, ou seja, já começa a ser um estado de espírito quando nós passamos essa felicidade com resignação e podemos percebê-la mais desvencilhados da matéria. Então, até mesmo no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem que diz que os únicos momentos em que nós experimentaremos, vamos dizer assim, a felicidade neste mundo é quando nós estivermos fazendo o trabalho do bem, quando nós estivermos fazendo a caridade. Então, todo o restante, tudo aquilo que nós almejamos, vamos dizer assim, como felicidade na Terra, não é nada mais do que algo passageiro, enquanto que a felicidade verdadeira, ela é a felicidade inalterável, aquela felicidade de fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos de receber. Então, quando o espírito já liberta um pouco dessa grosseria da matéria, ele consegue entrever essa felicidade que o aguarda. E aí começa a perceber os benefícios dessas provas mais dolorosas. Então, continua Kardec dizendo que, assim, pois, o espírito pode escolher prova muito rude e, conseguintemente, uma angustiada existência na esperança de alcançar depressa um estado melhor, como o doente escolhe muitas vezes o remédio mais desagradável para se curar de pronto. Ou seja, quando nós vamos tirar um band-aid, por exemplo, a gente pode falar assim: olha, quer saber, já que tem que tirar esse band-aid, tira de uma vez só, porque aí a dor é uma só e já acaba e resolve isso tudo. Então, tem espíritos que aguentam um rojão e que escolhem em uma só existência passar por um monte de coisa, um monte de dificuldade, um monte de provações e logo, logo já ficam aí, já dão uma aliviada, vamos dizer assim, enquanto retornam para o mundo espiritual. Tem como resolver tudo numa encarnação só? Aí não tem jeito. Vai precisar de algumas aí, mas já dá para aproveitar algumas aí bem pedreiras para resolver bastante situação. Acho que a Mercedes tinha levantado a mão. Não sei se ela.
Ô Pedro, boa noite, pessoal. Boa noite. Mas para ele passar por essas provas pesadas, ele tem que passar sem reclamar. Se ele reclamar, qualquer coisa assim, é uma forma dele regredir, é isso? Então, aí que começam as questões das provas também, né? Porque aí vão tendo os agravantes e os atenuantes. A gente sabe que, vamos dizer assim, o certo é o quê? É passar sem murmurar. Aí é tirar nota 10, né? Agora, vamos dizer assim, poxa, tem ali uma situação muito complicada. Vamos dizer assim, uma pessoa que fica acamada durante vários anos na sua trajetória, né? Igual a gente tem lá o gigante deitado. Poxa, foram vários anos ali só deitado na cama, numa posição. Então, isso é natural que tenha alguns incômodos, até mesmo físicos, né? Dores, por exemplo, nas costas, feridas que podem abrir, inconsistências, enfim, questões ali diversas e que podem gerar, vamos dizer assim, até um certo tipo de reclamação, entre aspas, natural, né? Agora, como é que é o contexto geral? Como é que ele passou por essa prova de passar uma encarnação, assim, uma grande parte da encarnação somente deitado? Poxa, ele fez várias palestras, ele se dedicou à causa do bem, não deixou que a cama, vamos dizer assim, o limitasse. Ele ia fazer as palestras, o pessoal levava as câmeras para a cama dele, né, para que ele pudesse falar e passar o seu raciocínio. Ou seja, a maior parte do tempo ele soube fazer dessa prova, desse limão, uma grande limonada, né? Onde deu testemunho de fé, de coragem, de resignação, de divulgação doutrinária, mesmo que alguns dias pudessem ser, vamos dizer assim, mais difíceis, como é o natural, vamos dizer assim, para todo mundo que está encarnado aqui na Terra, né? Entendi. Então, assim, Porque eu estava vendo uma palestra que ele dizia o seguinte: não você tem que saber sofrer, né? Você ter a dor e não como é que é? E ficar se lamentando em cima dessa dor não é um progresso. Você está usando a dor para virar vítima, entendeu? exatamente. Todas as vezes que a gente vai para esse lado de vitimismo, porque eu, porque azar, porque Deus quis isso e tudo mais, aí a gente já está caindo em equívoco, né? Já está caindo em erro. Então, por isso que a liberdade, ela é sempre condicional também ao progresso do espírito, né? Porque a partir do momento que nós começamos a escolher essas provas, vamos dizer assim, até mesmo as mais difíceis, a gente já tem noção do que vai se passar, né? E aí a gente compreende que não é Deus que pune, não é Deus que castiga, e sim são resultados que, poxa, se a gente foi criado simples e ignorante, se tende à perfeição, a gente vai chegar à perfeição, naturalmente que a gente vai ter que passar por provas, né, para medir o nosso avanço no campo intelectual, no campo moral, no campo emocional, em diversas áreas, né? E naturalmente não vai ser fácil passar por isso. Então essas dores, essa reclamação, vamos dizer assim, que provavelmente estava no contexto dessa palestra, era daquelas pessoas que se queixam, né? E ficam aí reclamando. E aí essa reclamação, ela na verdade é muito mais prejudicial do que benéfica à evolução espiritual, né? Porque ao invés de buscar a solução e se sintonizar com o guia espiritual, aí sintoniza com as outra frequência e ao invés de ajudar, complica tudo, né? Eu tô só meio perdido aqui, eu acho que não sei se era o Zé Carlos ou o Heraldo que levantaram a mão. Não sei se o Zé tinha levantado. Se não for, é o Heraldo. A questão das queixas, né, é uma coisa muito interessante. Primeiro que a gente, num planeta de provas e expiações, e dado a nossa condição de sofrimento, né, e de estar frequentemente aí, né, nessas desarmonias, a gente estabelece um comportamento coletivo que a gente chamaria de queixoterapia, né? Pode ver que a queixa ela acaba se tornando até um fator de inserção social.
Você se reúne no meio de pessoas que você mal conhece, está ali, e uma forma de se introduzir assim, nossa, mas está frio, hein? Como tem feito frio, né? Quer dizer, já é a queixa da temperatura, né? Então, se está calor, nossa, como tem feito calor, menino, mas, nossa, eu prefiro mais fresquinho. Aí é tudo baseado em muita queixa, para se puxar uma conversa, não é? Então, se estabelece a queixoterapia. A queixa, ela é baseada numa caixa d'água rachada, não é? Em que a gente está sempre enchendo, né, a caixa d'água com água. O que é a água, né? São os fluidos benéficos e salutares, a irradiação do sol, né? O pensamento divino do coração augusto e misericordioso do Cristo, são as ações da espiritualidade amiga mediante cada um de nós, e por mais que eles nos saturem de bons fluidos, a queixa faz com que esses fluidos ou essa água escorra e a caixa d'água fique vazia, né? Que a gente se sinta cada vez mais desanimado, cansado. E, por outro lado, o nosso comportamento, né? Ele é resultante de repetições, de comportamento em repetições, né? Então, quando nós nos queixamos deliberadamente, nós nos tornamos especialistas em queixas. Porque há uma tendência de que nós sejamos mais habilidosos quanto mais praticamos. Quanto mais nos queixamos, mais especialista em queixas nós ficamos. Ou seja, a gente passa a ver motivo para reclamar em detalhes mínimos, porque nós treinamos o olho para isso, de tanto reclamar, né? Então aí nós nos tornamos uns queixosos contumazes, né? Porque esse comportamento repetitivo. A grande pergunta é: se nós treinamos demais comportamentos, posturas que não nos trazem saúde espiritual e, consequentemente, saúde física, por que não treinamos comportamentos que são geradores de saúde? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer para nós, porque realmente a gente é queixoso e inveterado, né? Isso aí, Zé. Fácil não é não, mas a gente tem que lembrar que nós não estamos aqui por acaso. Alguma lição para os outros e para a gente mesmo, a gente sempre consegue dar, seja no nosso laço familiar, seja nos nossos amigos. Lembrando que não somos melhores, nós somos exemplos para todos. É isso. É isso aí, com certeza. Sempre tem alguém espelhando, né, na gente. Outro dia eu vi uma mensagem falando exatamente isso, que por mais que a gente ache que não tem ninguém se espelhando na gente, sempre tem alguém se espelhando na gente ou desejando estar na condição que a gente reclama de estar. Então, que a gente sempre se lembre disso, né? E hoje, acho que esse negócio da queixa é para mim. Hoje, no Evangelho, a gente estava conversando exatamente isso, aí a pessoa falou assim, olha, eu percebi que eu estava reclamando muito e agora eu estou usando essa pulseira. É uma mulher, então fica até mais fácil. Era uma pulseira lá, dessas que mulher usa, e ela falou assim, olha, agora toda vez que eu reclamo, eu tô trocando a pulseira do braço. Então já não aguento mais trocar a pulseira de braço todo dia. Mas é um comportamento que é interessante e é fácil da gente aplicar, porque muitas vezes a gente passa a reclamar sem nem saber que a gente está reclamando, como o Heraldo disse aí, né? Assim, cria o hábito, né? A gente vai ficando craque em reclamar e às vezes nem se dá conta que está reclamando. Então, essa questão de trocar a pulseira é justamente para perceber o tanto que está reclamando, né? E aí, poxa, hora que reclamar, aí treina
pensar positivo, né? Fazer uma ação no bem, como trouxe muito bem aí o Heraldo, porque, como disse o Zé aí, né? Nós estamos sempre sendo exemplos. Uma nuvem de testemunha nos acompanha, né? Então, se não tem alguém encarnado ali nos acompanhando, certamente tem muita gente desencarnada acompanhando e vendo os nossos exemplos, E né? não esquecendo de que o próprio Deus está conosco e Ele é amor, Ele nos quer bem. Muito bem. Então, para a gente fechar esse parágrafo, o Kardec fala que aquele que intenta ligar seu nome. É isso mesmo? Peraí. Não. Foi aqui mesmo, né, que a gente parou. Assim, pois, o espírito pode escolher prova muito rude e, conseguintemente, uma angustiada existência na esperança de alcançar depressa um estado melhor como doente, e escolhe muitas vezes o remédio mais desagradável para se curar de pronto. Aquele que intenta ligar seu nome à descoberta de um país desconhecido não procura trilhar estrada florida. Conhece os perigos a que se arrisca, mas também sabe que o espera a glória se lograr bom êxito. Ou seja, todos nós estamos aí em busca de um país desconhecido para nós, né? Que é um mundo ditoso, os mundos felizes. A gente ainda só tem esses prelúdios, vamos dizer assim, só tem uma noção de como é lá. É um caminho desconhecido para nós. A gente sabe que para a gente chegar lá, a gente vai precisar passar por um trecho, uma estrada que é desconhecida, a gente ainda não sabe o caminho, vamos dizer assim, a gente ainda não trilhou o caminho para chegar lá. Então, se a gente ainda não fez esse trajeto, é igual trilha mesmo, né, no campo. Quando a gente ainda não passa por uma trilha, a gente pega o mapa e vai falando, olha, eu acho que é mais ou menos por aqui, o mapa todos nós já temos, e aí a gente vai trilhando o caminho, né, o mato está mais adensado, correm-se mais riscos, sabe que ao ir por aquele caminho, a porta vai ser mais estreita, vão existir mais dificuldades, mas que, quando suportadas e mesmo que a gente escorregue, a gente pode recomeçar, né? A gente pode continuar ali de onde estava e seguir adiante. Porque aí, se lograr a glória, né? Se lograr o bom êxito, vai conseguir ter uma boa recompensa ao chegar nesse novo país, né? Então, continua dizendo: a doutrina da liberdade que temos de escolher as nossas existências e as provas que devamos sofrer deixa de parecer singular, desde que se atenda que os espíritos, uma vez desprendidos da matéria, apreciam as coisas de modo diverso da nossa maneira de apreciá-las. Ou seja, já conversamos sobre isso. É puramente uma questão de ponto de vista. Divisam a meta, que bem diferente é para eles dos gozos fugitivos do mundo. Após cada existência, veem o passo que deram e compreendem o que ainda lhes falta em pureza para atingirem aquela meta. Daí, o se submeterem voluntariamente a todas as vicissitudes da vida corpórea, solicitando as que possam fazer que a alcancem mais presto. Não há, pois, motivo de espanto no fato de o espírito não preferir a existência mais suave. Não lhe é possível, no estado de imperfeição em que se encontra, gozar de uma vida isenta de amarguras. Ele o percebe e, precisamente para chegar a fruí-la, é que trata de se melhorar. Então, isso aqui é o Kardec falando, né, e deixando aí bem claro para nós de que não é para a gente se espantar com aqueles que escolhem uma provação, uma vida cheia de amarguras, uma vida difícil, cheia de provas rudes. Nós que somos espíritas e que temos conhecimento dessa existência corporal e de todas as implicações que uma prova com tribulações, uma vida cheia de tribulações implica, por que o espanto nosso? Sendo que isso era o que nós deveríamos escolher para nós. Então, a gente sempre tem que parar e analisar também como é que anda a nossa vida, né? Porque se tudo assim tá aquela água tranquila, calma, sem nenhuma preocupação, sem nenhum tudo aquele marasmo, é o sinal que tem que analisar, né? Precisa se refletir sobre isso, precisa ver se tá tudo bem realmente, né? Porque mar calmo nunca fez bom marinheiro.
Então, a gente precisa compreender que na nossa condição não existe uma vida isenta de amarguras. Mas Jesus nos deu o caminho, né? Sabemos que para nós, quando nós estivermos aflitos, sobrecarregados, é para a gente se conectar com Ele que nós vamos vencer. Então, quando a gente escolhe passar por tudo isso, é porque naturalmente isso é um processo que vai nos trazer a perfeição, né? E aí é muito bacana, não sei se você já, provavelmente já devem ter visto, está circulando um vídeo do Divaldo, onde ele foi questionado de como que ficaria o movimento espírita depois que ele desencarnasse, né? Porque sempre que essas pessoas, vamos dizer assim, mais relevantes de um movimento desencarnam, tem essas questões, né? De como que vai ficar o movimento espírita, como que vai ser a passagem e tudo mais. Por exemplo, como Chico foi, né? Em 2002, quando ele desencarnou, é uma coisa que mexe com todo o Brasil na época, né? Como Chico, ainda mais pela questão da Copa do Mundo, enfim. Mas aí perguntaram isso para ele, Divaldo, e quando você desencarnar, como é que vai ficar o movimento espírita? Ah, o movimento espírita vai ficar muito bem, ou até melhor, né, quando eu desencarnar. Mas o mais interessante é como que ele diz e continua a resposta, e aí a gente já percebe a grandeza do espírito, né? Que ele fala assim, olha, quando eu desencarnar, eu já pedi a Jesus, aí eu estou traduzindo nas minhas palavras, né, que eu não lembro certinho como que ele falou, mas eu já pedi a Jesus para que eu consiga, pelo menos ali 2 semanas, onde eu possa dormir bastante, onde eu possa me refazer, assim, dormir bastante, porque eu não tenho conseguido isso nos últimos tempos. Então, eu quero dormir bastante só para poder recuperar as energias e, se já puder, reencarnar de novo. Então, olha só, por que que um espírito desse quer ali um prazo só para ele poder, vamos dizer assim, pegar um fôlego, conseguir descansar, conseguir dormir e já reencarnar de novo? Porque sabe que o progresso ele é fruto do trabalho, porque sabe que através da reencarnação é que nós lograremos a perfeição. É porque sabe que passando pelos tormentos e pelas dificuldades do mundo de provas e expiações, né, aqui no caso a Terra, é que nós vamos alcançar um mundo de regeneração e ir progredindo para os outros mundos também. Então, não existe aquele passe de mágicas onde, de repente, nós todos estaremos aptos para poder entrar no mundo de regeneração, no mundo de tudo, no mundo feliz. Não, a grande sabedoria é compreender de que nós lograremos sim, através do esforço do nosso suor, através da prática do bem, do amor, do perdão, da resiliência, da resignação. Então, o que ele quer é isso, 2 semanas no mundo espiritual só para poder ganhar um fôlego e partir para mais uma encarnação. Então, quando a gente ficar falando assim, nossa, eu quero 30 dias de férias para poder ir para a praia, ficar lá curtindo, a gente se lembra aí do Divaldo, que ele só quer 2 semanas no mundo espiritual para poder já voltar para a luta quando chegar a hora dele, né? Então, é um exemplo para todos nós. Alguém quer fazer algum comentário ou podemos continuar aqui na questão? Vamos lá, então. Não vemos, aliás, todos os dias exemplos de escolhas tais? Que faz o homem que passa uma parte de sua vida a trabalhar sem trégua nem descanso para reunir haveres que lhe assegurem o bem-estar, se não desempenhar uma tarefa que a si mesmo se impôs, tendo em vista o melhor futuro? O militar que se oferece para uma perigosa missão, o navegante que afronta não menores perigos por amor da ciência ou no seu próprio interesse, que fazem também eles, se não sujeitar-se às provas voluntárias, de que lhes advirão honras e proveitos, se não sucumbirem. Ou seja, todos esses exemplos que Kardec traz do marinheiro, do militar, de aqueles que entendem dos riscos e mesmo assim pretendem e preferem ir adiante, conhecendo os riscos, até mesmo alguns da própria vida, mas que, se lograrem êxitos, contribuirão aí com a ciência, com o avanço, com a sua missão a ser cumprida, né? Ou os louros, vamos dizer assim, dessa proposta, eles conhecem isso e ainda assim vão à frente, né? Porque sabem que, se tiverem êxitos,
terão uma felicidade boa, né? Terão aí bons frutos dessas suas escolhas, mas sabem dos riscos, sabem das dificuldades que encontrarão. Mas é uma escolha, o espírito pode fazer essa escolha, né? A que se não submete ou expõe o homem pelo seu interesse ou pela sua glória. E os concursos não são também todos provas voluntárias, a que os concorrentes se sujeitam com o fito de avançarem na carreira que escolheram? Ninguém galga qualquer posição nas ciências, nas artes, na indústria, se não passando pela série das posições inferiores, que são outras tantas provas. A vida humana é, pois, cópia da vida espiritual. Nela se nos deparam em ponto pequeno todas as peripécias das outras. Ora, se na vida terrena muitas vezes escolhemos duras provas visando posições mais elevadas, por que não haveria o espírito que enxerga mais longe que o corpo e para quem a vida corporal é apenas incidente de curta duração, de escolher uma existência árdua e laboriosa, desde que o conduza à felicidade eterna? Então, aqui o Kardec relembra para nós, né, aquilo que nós já estudamos lá no início desse livro, quando o que nós temos aqui no planeta Terra é ainda uma cópia imperfeita da vida espiritual. Então, se aqui na Terra nós escolhemos, às vezes, um concurso, nossa, esse concurso é super concorrido, é super difícil, mas se eu passar também, eu vou estar aí com um burro na sombra. Vou estar com um bom salário, vou ter estabilidade, vou ter uma tranquilidade financeira, vou poder ficar na cidade que eu quero. Então, a gente sabe que, assim, eu vou ter que suar pra caramba, vou ter que abdicar de muitas coisas, vou ter que estudar, vou ter que abrir mão de finais de semanas, de encontros, vou ter que, às vezes, pagar um cursinho, vou ter alguns problemas financeiros, vai ficar um pouco mais apertado, vamos dizer assim, mas sabendo que se eu tiver êxito e conseguir passar nesse concurso, nessa prova que eu vou prestar, daqui a pouco eu serei recompensado por tudo isso. Ou um militar, né, que é transferido para outra cidade, visando alguma promoção, visando alguma missão a ser cumprida, sabe que terá aí algumas vantagens, por exemplo, sei lá, em aposentadoria ou em promoção aí a outras patentes, um acréscimo no salário, alguns bônus por conta disso. Se isso aqui na Terra nós já fazemos, do ponto de vista espiritual, isso também acontece, ou seja, nós escolhemos aqui na Terra passar por algumas situações que visamos, se bem logradas, alcançar posições melhores, porque nós sabemos que uma encarnação de 80, 90, 100 anos aqui na Terra não é nada, né? Passa muito rápido. Os que dizem que pedirão para ser príncipes ou milionários, uma vez que ao homem é que caiba escolher a sua existência, se assemelham aos míopes que apenas veem aquilo em que tocam, ou a meninos gulosos que a quem os interroga sobre isso respondem que desejam ser pasteleiros ou doceiros. Então, é engraçado, depois eu vou mandar para vocês no grupo, eu falei, não vou projetar isso não, deixa, eu mando lá no WhatsApp, que quem quiser ver, aproveita. Tem um grupo de atores, vamos dizer assim, em que eles divulgam o espiritismo através de, vamos dizer assim, de um stand-up, de peças, de curtas aí, em formato de vídeo, né, para poder fazer questões e relatar e divulgar a doutrina espírita de uma forma mais leve, mais engraçada, suave, divertida, e que com vídeos aí de 4, 5, 10 minutos, eles vão divulgando a doutrina. E aí tem um vídeo deles, né, de dois atores ali, escolhendo as provas para poder justamente o que eles iriam passar para poder melhorar, enquanto eles estavam lá no mundo espiritual, eles estavam confabulando e escolhendo as suas provas aí. Então eu vou passar para vocês, quem gosta vai se divertir a beça, e é uma forma também, depois de vocês conhecerem o canal, de divulgar a doutrina espírita, porque a gente sabe que essas coisas acabam viralizando de certa forma na internet, e não deixa de ser um meio aí de divulgação da doutrina espírita. O viajante que atravessa profundo vale ensombrado por espesso nevoeiro não logra apanhar com a vista a extensão da estrada por onde vai, nem os seus pontos extremos. Ou seja, quando a gente passa
por aquele nevoeiro, aquela neblina, né? Se a gente sair hoje em direção ali, pegar a estrada e ir para Barbacena, 5 e pouca da manhã, é bem provável que a gente vai pegar uma cerração muito forte. Quando a gente passa por isso, a gente não consegue ver a estrada toda. A gente coloca ali o farol baixo, vai ver algumas sinalizações mais próximas da estrada, mas a gente não vai conseguir ver muito lá à frente, nem as questões muito ao nosso redor, né? Vamos vendo apenas alguns pontos onde é capaz a nossa visão alcançar. Chegando, porém, ao cume da montanha, ou seja, nessa escalada, a gente chegando ao cume, abrange com o olhar quanto percorreu do caminho e quanto lhe resta dele a percorrer. Divisa ali o termo, vê os obstáculos que ainda terá de transpor e combina, então, os meios mais seguros de atingi-lo. O espírito encarnado é qual viajante no sopé da montanha. Desenleado dos liames terrenais, sua visão tudo domina, como a daquele que subiu a crista da serrania. Para o viajor, no termo da sua jornada, está o repouso após a fadiga. Para o espírito, está a felicidade suprema após as tribulações e as provas. Então, aqui a lição, né, de Kardec, professor mesmo, usando aí sempre de metáforas e analogias para poder nos explicar por que alguns espíritos escolhem, sim, passar por vidas e provas tão difíceis. Eu vou te falar, tem umas pessoas que a gente olha aí já com 70, 80, 90 anos de idade e que a gente conhece, que está no nosso círculo de relacionamento, que a gente fala assim, poxa, esse escolheu para poder passar aí por quase tudo nessa encarnação, porque o martírio começou ali com 17, 18, 19 anos de idade e está aí às vezes com 90 anos e já está para quase vencer, né, assim, a encarnação. E a gente pensa quantos anônimos, espíritos grandiosos, passam aí anonimamente nas suas lutas, nas suas resignações, muitas vezes no desconhecimento, guardando ali grandes valores espirituais, mas que aos olhos do mundo passam ali batidos, sabe? Aquelas pessoas simples, escolheram às vezes uma vida mais humilde, mais no anonimato, mas que estão ali passando por situações pesadas e difíceis, mas que estão conseguindo vencer, né? E por isso que tem uma mensagem também fala, e quem perseverar até o fim será salvo, né? Então é necessário que não adianta, às vezes, a gente ter passado aí 60, 70 anos ali vencendo na prova e escorregar no final. É necessário a gente ir até o fim, é necessário não temer e perseverar até o fim, porque aí sim nós seremos salvos, né? A gente percebe isso com os apóstolos também, nesses momentos onde eles tiveram dúvidas, muitos, ou para dizer assim, quase todos, na verdade, em algum momento o medo bateu à porta deles, né? Sobretudo nos momentos onde iriam acontecer a crucificação do próprio mestre, onde eles começam a ser, vamos dizer assim, de certa forma perseguidos, e o Jesus ainda avisa a Pedro, né? Olha, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E aí Pedro fala, poxa, eu negar 3 vezes? Jamais vou fazer um negócio desse. Os outros também, né, quando Jesus é condenado e começa todo ali aquele martírio do Calvário, eles fogem, somem, e a gente só percebe 2 pessoas aos pés de Jesus na cruz no momento derradeiro, né? Que é justamente a Maria, sua própria mãe, a nossa mãe, e João Evangelista. Enquanto todos os outros ficavam ali longe, outros nem foram lá no Calvário, sumiram, ficavam ali com medo do que aconteceria com eles também. Ou seja, estavam ali nesses momentos ainda complicados, nesses momentos ainda de uma fé vacilante, vamos dizer assim. Mas tudo isso só é rompido, esse medo, né, deles, até mesmo da morte, né, porque eles não queriam passar por aquilo que Jesus passou, só é rompido quando Jesus, após 3 dias, né, reaparece a cada um deles. E dali em diante, os apóstolos têm uma completa mudança de comportamento no que se refere ao temor da morte, né? Porque ali eles têm a comprovação completa de que a morte não existe, de que mataram o corpo de Jesus, mas que daí a 3 dias eles já estavam ali juntos, confabulando, conversando e vendo o mestre, podendo tocar também.
Então, a partir daquilo ali, desse momento, o medo dos discípulos acabam por completo. Dali em diante, eles não vão ter uma vida contemplativa, somente falando e divulgando as lições do mestre, mas sim uma vida ativa e laboriosa na prática do amor e da caridade, erguendo instituições como a Casa do Caminho, a Igreja de Lyon, a Igreja de Antioquia. Foram mais de 100 instituições que eles foram fundando à medida que a própria perseguição instalada por Saulo de Tarso acontecia. Eles iam rumando ali ao norte da Galileia, e a cada cidadezinha, com 2 ou 3 pessoas, nos círculos íntimos familiares, eles iam fundando essas instituições, eles iam montando esse grupo de pessoas que iriam estudando e divulgando a doutrina cristã que nasceria ali, e sem temor, não tinham mais medo de nada, porque já tinham vencido a morte. Então, é necessário que a gente persevere até o fim, né? Nós não temos nada a temer. E quando nós enxergamos com esses olhos espirituais enquanto ainda estamos encarnados, isso nos dá um gás a viver. Então, se por alguns momentos a gente estiver passando por essas dificuldades, por provas duras, escolhidas ou não por nós enquanto encarnados, que a gente saiba se transpor para esse meio da montanha, vamos dizer assim, onde de lá a gente consiga enxergar a nossa vida ainda enquanto encarnados e falar assim, olha, isso eu tenho como mudar? Não, eu não tenho como mudar. Ótimo, se eu não tenho como mudar, o que que eu posso fazer? Eu posso ser mais resignado, eu posso marcar uma conversa, um atendimento fraterno para alguém me ajudar a suportar os momentos mais difíceis, eu posso fazer alguma coisa que me ajude a aliviar um pouco essa dor, ou seja, o que está no meu alcance, o que eu consigo fazer, porque o que eu não conseguir, não tem muito o que mudar, né? Já é imposto, ou seja, é melhor suportar com resiliência, com resignação, porque aí sim, ao deixarmos de fato esse corpo, a gente vai olhar para trás e falar assim, poxa, valeu a pena, foi passageiro, rapidinho isso passou e já me galgou até aqui. Então agora nas próximas encarnações eu só tenho mais isso e aquilo para poder resolver. Então é necessário a gente não ficar muito apegado à matéria, nessa influência à matéria, e conseguir viver no mundo sem ser do mundo, tendo esses olhos espirituais aí. Mais alguma questão, pessoal? Não? Então a gente vai para o nosso último parágrafo. Dizem todos os espíritos que na erraticidade eles se aplicam a pesquisar, estudar, observar, a fim de fazerem a sua escolha. Na vida corporal, não se nos oferece um exemplo deste fato? Não levamos frequentemente anos a procurar a carreira pela qual, afinal, nós decidimos, certos de ser a mais apropriada a nos facilitar o caminho da vida? Se numa o nosso intento se malogra, recorremos à outra. Cada uma que abraçamos representa uma fase, um período da vida. Não nos ocupamos cada dia em cogitar do que faremos no dia seguinte? Ora, que são para o espírito as diversas existências corporais, se não fases, períodos, dias da sua vida espírita, que é, como sabemos, a vida normal, visto que a outra é transitória, passageira? Então aqui é a capacidade do Kardec, né, de nos mostrar que como que essa encarnação que nós estamos, ela é tão passageira, né? Ela passa tão rápido. E se aqui a gente estuda, escolhe, aplica, conversa com pessoas da área antes da gente decidir qual carreira a seguir, que dirá lá no mundo espiritual, né? Logo no início do estudo hoje, a gente conversou um pouquinho sobre o livro Pensamento e Vida, e é um livro fantástico, porque é um livro onde o próprio Emmanuel, logo no início, ele na introdução, né, ele mostra para nós que esse livro Pensamento e Vida, ele é uma adaptação de uma cartilha oral que eles têm no plano espiritual. Então vamos dizer assim, é como se lá no mundo espiritual eles tivessem um curso
uma escola, vamos dizer assim, onde eles apresentam várias ideias e instruções a respeito de diversas áreas, como uma preparação para aqueles espíritos que irão reencarnar. Então, eles conversam lá sobre diversos temas. E aí, o livro Pensamento e Vida, ele é uma adaptação para nós que já estamos encarnados sobre essa cartilha que eles têm no mundo espiritual. Então, se não me engano, de cabeça são. Tem até aqui. São 30 capítulos, e nesses 30 capítulos ele vai justamente falando de como que a gente vai lidar com isso enquanto a gente está encarnado. Então ele começa falando aí sobre o espelho da vida, vai falar sobre a vontade, a cooperação, instrução, educação, fé, trabalho, enfim. São aí mais de 30 capítulos e que ele vai lidando e mostrando para nós como que enquanto encarnados, mas com os olhos do espírito, nós precisamos lidar e desenvolver essas habilidades ou essas questões aqui que nos farão progredir de maneira mais rápida. Então fica aí como sugestão de leitura, já que hoje ele me veio aqui na cabeça. Para quem ainda não viu, é um livro, ele é bem curtinho, bem pequenininho, mas que é bem difícil de entendimento. A gente precisa ler, reler para poder assimilar e compreender tudo que tem escrito aí nele. Bom, da 266 a gente finalizou. Tem alguma consideração ou podemos ir para a próxima? Todo mundo calado agora. Cido ou Valdemar? O microfone. Boa noite a todos. E, Boa noite. Pedro, a gente poderia até nos lembrar, nesse momento aqui, daqueles espíritos que vêm com a mediunidade toda programadinha, aquela oportunidade de trabalhar a mediunidade, como num caso, por exemplo. Sempre eu me refiro a casos, né? Aí o caso do desastre do Acelino, lá nos Mensageiros. Então, o que vai acontecer? Ele veio com a mediunidade, olha só, intuitiva, a mediunidade da psicografia, a evidência. Ele veio com a curativa. Olha que oportunidade. E quando ele chega, quer dizer, é aquela história. Lá nós assumimos. E aqui está. Realmente é uma prova. Foi provado. E ele caiu na simonia. Buscando argumentos, racionalizar de tal maneira que ele achasse todas as explicações para que ele pudesse realmente usar, recebendo alguma coisa por aquilo que lhe foi dado gratuitamente, para ele passar gratuitamente. Então, a gente vê que não só pelo sofrimento em si, porque nesse caso dele, ele veio uma situação financeira aí bastante restrita, mas estava programado que ele teria da espiritualidade uma situação financeira muito melhorada para que ele pudesse se dedicar mais. Só que ele precipitou e caiu e falhou. Aí eu queria só lembrar disso, que eu acho tão importante a gente pensar, que será que eu propus e o que eu estou aprontando, né? Obrigada. Com certeza, assim, essas provas difíceis, elas vão aí de todas as formas, né? Na saúde, na mediunidade. Você vê o próprio Chico, poxa, não poderia ter se tornado aí se não o escritor mais rico, vamos dizer assim, com todas essas obras de direitos autorais aí, se ele quisesse. Ou seja, era uma prova, não deixa de ser, né? Então, ontem ainda a gente ainda estava conversando, né? O próprio irmão Jacó lá no Voltei, por exemplo, não basta só a gente ir no centro espírita, ser, no caso lá, né, presidente de centro espírita, frequentar reunião mediúnica, aplicar passe e tudo mais. Será que isso já é garantia de que a gente vai estar passando pela prova, vamos dizer assim, da mediunidade isenta?
No caso lá dele, não, né? Cadê a luz, né? Ou seja, quando a gente chegar do lado de lá, o que vai me importar é cadê a luz? Mostra pra gente. Então, é o que o Heraldo sempre falou também, né? Que ele aprendeu lá no Fé e Caridade, que o espírito ele pode falar o que quiser, pode falar o que for, pode ludibriar, falar manso, se passar por quem quer que seja. Mas o que importa no final das contas é o fluido dele, né? Sente o fluido do espírito. O fluido é que vai denunciar, vamos dizer assim, entre aspas, a condição daquele espírito, a condição daquela criatura, né? Então, qual é o perfume que nós estamos exalando por onde a gente passa? Porque se conhece o fruto, a árvore é pelo fruto, e não o contrário, né? Então, essas provas, elas aparecem para nós de diversas formas, né? Como você bem lembrou aí da mediunidade. A mediunidade sacrossanta e com Jesus, ela é uma prova bem apertada também. E a gente sabe, né, que também é uma grande expiação para alguns médiuns, enquanto que para outros é uma prova também muito grande, muito desafiadora. Mas que, por outro lado, é uma grande oportunidade de redenção de tantas coisas erradas que a gente já deixou para trás aí, né? Muito bem, muito bom exemplo. Mais alguma consideração, pessoal? Celinho, acho que eu vou encerrar por aqui então, uns 2 minutinhos aí antes, que a gente na próxima começa aí da 267, acho que vai ficar melhor para não ficar corrido. Você que sabe, Pedro. Se quiser ler, você que sabe. Ainda tem 5 minutos. Então vamos lá. Pode o espírito proceder à escolha de suas provas enquanto encarnado? Ou seja, enquanto a gente está encarnado, a gente já pode escolher essas provas? O desejo que então alimenta pode influir na escolha de quem venha a fazer. Ou seja, depende de quem está escolhendo. Dependendo isso da intenção que o anime. Ou seja, não importa também só quem escolhe, depende sempre da intuição. A gente percebe que em diversas situações o que vale é sempre a intenção daquela escolha, daquela decisão que a gente tome, né? Dá-se, porém, que como espírito livre, quase sempre vê as coisas de modo diferente. O espírito por si só é quem faz a escolha. Entretanto, ainda uma vez o dissemos, possível lhe é fazê-la, mesmo na vida material. Por isso que há sempre momentos em que o espírito se torna independente da matéria que lhe serve de habitação. Então, assim, o espírito ele só tem aquela visão ampla e mais clara quando ele está espírito livre, ou seja, quando ele está aí na erraticidade, quando ele não está vinculado a um corpo físico. Quando ele está nessa situação, ele consegue, vamos dizer assim, fazer uma escolha mais lúcida, mais transparente, mais tranquila. Agora, é possível fazer enquanto ele está na vida material? É possível, sim. Então, quais momentos, vamos dizer assim, seriam possíveis fazer escolhas enquanto ele está encarnado? Nos momentos aí, principalmente de emancipação da alma. Quando que isso vai acontecer? No sono físico, por exemplo. Pode ser que a gente está encarnado, sei lá, com 60 anos de idade, e aí tem uma escolha muito difícil a fazer, que se escolher uma situação tal, vai jogar uma encarnação toda por água abaixo, um programa reencarnatório todo por água abaixo. O que os espíritos podem fazer, se assim o aprover, no sono físico, faz uma reunião lá do guia espiritual, da pessoa, de todo mundo, analisa a situação, e aí pode, às vezes, vir alguma lembrança, vir alguma recordação, que ajudem a escolher a prova ali de maneira correta, que ajudem a tomar uma decisão de maneira correta. Nos momentos, por exemplo, quando uma pessoa está no CTI, né, e aí tá ali completamente inconsciente, vamos dizer assim, do ponto de vista material, pode ser que o espírito, nesses momentos, esteja ali também desenhando e escolhendo, às vezes, a prova das suas próximos anos, seja ganhando aí uma moratória, seja analisando qualquer situação que for. Então, existem esses momentos também onde as escolhas, elas vão podem, né, ser feitas também enquanto encarnados.
Já na 267A, o Kardec pergunta: não é de certo como expiação ou como prova que muita gente deseja as grandezas e as riquezas? Será? Indubitavelmente não. A matéria deseja essa grandeza para gozá-la, e o espírito para conhecer-lhes as vicissitudes. Ou seja, né, enquanto o terra a terra, a gente só quer simplesmente gozar dessa matéria, de usufruí-la, enquanto que o espírito ele quer conhecer as suas vicissitudes, né, ou seja, as suas dificuldades, o seu outro lado, vamos dizer assim. Eu acho que o Zé Carlos tinha levantado a mão, se não me engano. Não? Bom, Celinho, então é isso. Tá entregue. Pedro, muito obrigada, muito bom. Vamos então agora